Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Responde no chat para mim, por favor. Se tá dando para ouvir, tá? Boa noite a todos. Paulo, Jaqueline, tudo bem? Saudade de vocês. Tudo certinho. Estamos voltando aí às lives, né? Eu precisei ficar um tempinho parada, né? Mas já estamos voltando às lives aí de 15 em 15 dias. E hoje, né, é uma live assim muito especial, né? É um tema assim muito importante, ao qual nós vamos estar abordando hoje. E desde já quero agradecer, né, a presença aí de vocês que já estão aí presentes. O pessoal está chegando aos pouquinhos, né? Muito obrigada, viu? Sabe que eu me sinto muito honrada com a presença de cada um de vocês, tá bom? E hoje, gente, vamos estar falando sobre a prevenção, né, de depressão e suicídio. Um assunto de suma importância, porque é uma doença que não tem uma faixa etária específica, né? Não tem classe social específica, ela vem para todas as faixas etárias, né? A criança, adolescente, adulto, idoso, né? E é uma doença que é muito séria. E precisamos estar sempre falando sobre isso, não só, né, no mês de Setembro Amarelo, mas temos que estar sempre falando sobre esse assunto, porque sempre tem novas orientações que a gente tem recebido, né? Então hoje é um dia para estarmos falando sobre esse assunto tão importante. E tem um convidado hoje muito especial, né? Para quem não conhece, é o Alexandre Simão, meu esposo, meu marido. Ele é psicanalista clínico, terapeuta sistêmico familiar também, né? E hoje ele vai estar trazendo esse assunto com muita clareza, né? Vai estar trazendo esse assunto aí pra gente, trazendo muitas orientações. E aproveitando desde já, eu queria falar com vocês que hoje estamos fazendo, ele está fazendo, né, na verdade, o lançamento do e-book dele, Depressão de A a Z, Prevenção e Tratamento. Um e-book assim que maravilhoso, muito esclarecedor, né? Tem muitas informações riquíssimas ali, tem bônus de ferramentas, inclusive, que são usadas dentro do consultório. Mas não vou falar muito aqui, vou deixar para ele falar, né? E não vou demorar mais, porque o assunto é extenso, tem muitas coisas para falar aí a respeito desse assunto, né? E já vou estar chamando o Alexandre. Alexandre, pode entrar. Ah, gente, e enquanto ele está entrando aí, no final da live nós vamos fazer um sorteio, tá? Para quem tiver interesse de ser presenteado com e-book, tá ok? De depressão de A a Z, né? Tratamento e prevenção, tá ok? Quem ficar até o finalzinho da live vai estar concorrendo um e-book, tá bom? Alexandre entrou. Gente, espera aí que ele mandou a solicitação. Alô? Olá! Quanto tempo? Estamos tão distantes, né? Verdade. Quanto tempo, hein? É verdade. Gente, esse é o Alexandre Simão, né? Eu já apresentei ele aqui para vocês, para quem está entrando agora aí, né? O Alexandre é meu esposo, ele é psicanalista clínico, terapeuta também sistêmico familiar, né?
E hoje ele vai estar trazendo um assunto para a gente muito importante, né? Ele vai estar falando aí, trazendo muitas orientações de suma importância sobre a prevenção da depressão e suicídio. Estávamos conversando um pouquinho antes da live, né? E estávamos enfatizando da importância realmente de falar sobre os sinais da depressão, né? A importância da gente estar falando, né, de como identificar uma pessoa que já encontra-se com um pensamento, né, com ideação suicida, né? Porque a pessoa que, por exemplo, ela tem esse autoconhecimento e ela já está apresentando alguns sinais de depressão, se no início ela já identificar e já buscar uma ajuda, né, a doença ela não vem a evoluir. Porque o que acontece em muitos casos são pessoas que identificam alguns sinais, mas vai prorrogando, não, eu vou melhorar, vai prorrogando, e infelizmente a depressão ela vai se agravando, né? Infelizmente podendo chegar aí a questão da ideação suicida. E estávamos falando também da importância das pessoas conhecerem os sinais de pessoas que já estão apresentando, né, pensamentos suicida. Como isso é importante, gente. No consultório, muitos pacientes que a gente atende, às vezes a gente troca algumas informações, né? E como chegam pacientes já com diagnóstico fechado, e ali alguns apresentam já pensamento suicida, e nesse caso a gente precisa chamar, né, um familiar. E quantos familiares que às vezes a gente chama para conversar, e esses familiares eles falam, né? Ah, doutor, isso é frescura, né? Isso aí é para chamar atenção. E, gente, não é frescura, não é para chamar atenção, né? Quando vem um familiar, né, falar isso para a gente tem a oportunidade ali no consultório de fazer uma psicoeducação e mostrar para esse familiar que não é dessa forma, né? Porque nenhuma doença, gente, é frescura, não é verdade? Quando a pessoa tem um problema no coração, isso é frescura? Não é frescura. Quando eu tenho uma dor na perna muito forte, isso é frescura? Não é frescura, né? Então, o Alexandre vai estar trazendo aí pra gente muitas orientações, né, nos mostrando o quanto que esse assunto ele é de suma importância, o quanto que é importante, né, nós buscarmos o conhecimento, porque o conhecimento ele nos liberta, não é verdade? O conhecimento ele nos faz vermos as situações de uma outra maneira. Quantas pessoas em casa, né, quantas mães tá com filhos, né, maridos, esposas, enfim, passando por essa situação e não sabe que aquilo ali é um sinal de depressão, não sabe que a pessoa já está com ideação. Porque quando a pessoa ela fala do suicídio, quando a pessoa ela sinaliza isso, ela já tem um desejo. Ela já tem um desejo ali implantado, né? Então, Alexandre, não vou mais estender aqui não, vou deixar você falar, porque você tem muitas informações ricas, né, para estar compartilhando com a gente essa noite. Fica à vontade, a plataforma é toda sua. Opa! Primeiro, meu amor, quero te agradecer pelo convite, né? A gente divide as nossas vidas, né? Nós temos nossa filha linda. É verdade. Eu tenho o privilégio de dividir, né, também a nossa sala de consultório, né? Então, assim, quero primeiro agradecer aqui, né, pelo convite, né? E dizer que você é muito importante na minha vida, você me inspira muito dentro da profissão, né? Uhum. E muito obrigado. Vamos sim agora começar aí, né? Boa noite, pessoal. Já vi aqui que tem pessoal aqui, ó, o Léo, né? Vi o Léo aqui, tem o pessoal entrando. É uma alegria estar com vocês, tá? E também trazer, né, e como Cecília falou, esse tema tão importante, né, o transtorno de depressão, que é uma doença que incapacita, que vai paralisando, né, áreas da vida da pessoa, né, vai isolando ela, né, e eu vou trazer aqui alguns passos, né, como ela falou, da pessoa que está em depressão, ou principalmente, que é o objetivo dessa live, a prevenção para as pessoas que estão próximas, os sinais que essas pessoas que têm ideação suicida,
elas vão deixar. Através da sua fala, através do seu comportamento, dos seus sentimentos, né? Existe um passo de construção na evolução da depressão para a pessoa que vai galgar uma ideação, infelizmente uma ideação suicida, uma tentativa voluntária de tentar contra a sua própria vida. Essa é a definição clara do suicídio, né? Então eu quero trazer clareza aqui. A ideia, o objetivo é o conhecimento, né, o esclarecimento de como a gente pode identificar, né, uma pessoa com ideação suicida para que a gente possa ter ali uma contundente ali no momento oportuno, tá? Uma intervenção, tá legal? Então eu vou trazer aqui, eu botei algumas colinhas por aqui, né? Eu vou trazer os passos, né? Eu vou começar assim, os 3 passos que a gente chama, os 3 estágios da ideação suicida, né? Como essa pessoa se comporta inicialmente quando a depressão está evoluindo e ela tem a ideação suicida. Esses 3 estágios são, né, o estágio dos alarmes, dos sinais que elas dão através da fala, né? Ela vai ter uma fala do tipo assim, né? Os sinais verbais que a gente chama, né? Ela sempre vai se colocar assim, olha, eu queria dormir e não quero acordar, né? Coisas do tipo, tomara que um meteoro caia sobre a Terra, eu gostaria de acabar com esse sofrimento, a vida não faz sentido. Então, ela, de alguma maneira, ela vai verbalizar. Que vontade de sumir, né? Que vontade de não aparecer mais. Não aparecer mais, isso mesmo, Cecília. Então, ela vai verbalizar, isso vai ficar muito claro na fala dela. Então, na questão dos estágios da ideação, né, os sinais verbais eles acontecem mais ou menos dessa maneira. E ela também, além dos sinais verbais da fala, ela vai se comportar. Como é que ela pode se comportar? O clássico, né, como a gente já ouviu muito falar. A pessoa, ela compra uma arma ou esconde uma arma em casa. Ela tem um comportamento, né, de começar a estocar medicamento. Né? Então, ela, dentro da ideação, ela fala e ela começa o planejamento através do comportamento, né? Ela resolve de uma hora para outra uma coisa assim muito importante, né? Pode acontecer dentro da ideação suicida da pessoa e o comportamento dela de uma hora para outra resolver dar um presente muito caro para alguém que ela estima muito. De uma hora para outra ela pode virar e falar assim, poxa, eu estou com saudade da minha tia, da minha avó, de uma pessoa que ela, no cotidiano dela, ela não fala, não tem convivência, mas ela lembra e começa a querer visitar essas pessoas que estão longe ou que há muito tempo ela não vê. E aí você vai perceber por esse comportamento que ela vai falar assim, essa pessoa, no caso que ela quer visitar, geralmente é alguma pessoa que foi muito importante na vida dela em alguma fase da vida. Alguém que criou, alguém, uma tia emprestada que ela não vê há muitos anos, então ela começa a querer visitar pessoas que foram importantes na vida dela. Então ela tem esse movimento do nada, ela tem o dia a dia dela, daqui a pouco ela sai com essa fala, com esse tipo de comportamento, né? Ou então ela tem uma rotina de vida, né, dentro que você percebe que ela não é muito organizada. De uma hora para outra ela vai no cartório resolver uma documentação da casa, uma escritura da casa, né? Ela vai resolver pendências, né? Que há muito tempo ela não mexe. Do nada, a pessoa que está próximo dela começa a perceber esse tipo de comportamento. Então, a gente trouxe aqui os sinais verbais, os comportamentos dela. Ela começa a querer visitar ou dar presente para alguém de uma hora para outra, resolver pendências, né? Compra uma arma, estoca medicamento. Está aí. Dentro disso, como ela pode manifestar esse comportamento no caminho da ideação. E ela começa também a apresentar, dentro desses estágios, Cecília e pessoal, da ideação suicida, alterações cognitivas e químicas cerebrais, né? Ela começa, assim, a ter falta de concentração, né? Tarefas simples que ela realizava no cotidiano dela começa a ser muito sacrificante para ela, a energia baixa dela, por exemplo, né? Alterações químicas, né? A neurociência vai comprovar que a gente tem o quê? Uma farmácia natural, né? Que Deus colocou na gente, né? Hormônios, né? Neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, né? A ocitocina,
A endorfina, tudo que vai trazer o quê? O hormônio da felicidade, do prazer. Uhum. Essa pessoa começa a não ver prazer nas coisas, né? Essas alterações químicas acontecem, né? A energia baixa, o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, sobe e ela começa a ficar abatida, a querer ficar isolada. Então, dentro das 3 ideações suicidas, você vai observar aí, né, os sinais verbais, os comportamentos, as alterações químicas e cognitivas, Só uma a falta de... pontuaçãozinha, desculpa te interromper. Uma coisa também, Claro, um sinal também que é muito importante observar, né? A pessoa também, ela, coisas que ela tinha prazer, né, de fazer, e ela começa a não ter mais prazer, né? não tem Então mais ela vai prazer. deixando, aquilo vai ficando, Desassociar, lazer, como você falou, um fardo, vai virando um peso, e a pessoa ela isso, vai se isolando, né? isso mesmo. Então, assim, e depois disso tudo, desse planejamento todo, ela tem 2 tipos, infelizmente, né? A pessoa que tem a decisão da ideação e concretizar o suicídio, né? Tentar contra a sua própria vida, ela tem 2 tipos aí que a gente observa, né? Até por estudo e prática clínica, né? 2 tipos de execução, né? Desse planejamento. O planejamento propriamente dito, ela começa a colocar data, muitas vezes ela não vai falar isso, mas ela não vai verbalizar. Caso verbalize, isso vai aparecer muito claramente, ela vai marcar uma data, né, dentro dela, ela Uhum, resolve pendências, então ela vai ter uma data. Ó, ano que vem, ou quando a minha filha se formar, ou uhum, quando determinada situação eu resolver, ela põe uma data. Esse é um tipo de execução. E a outra execução é por impulsividade, né? A pessoa que também, além do transtorno de depressão, vem por um surto psicótico, ou ela tem uma demanda, assim, uma discussão, né? Tem uma contenda, uma briga com alguém, familiar, com o sócio, alguma coisa que tira ela do eixo com uma carga emocional tão forte que, por impulsividade, ela pode, sim, pegar uma arma, pular da ponte, pular de uma janela, no impulso. Então, esses 2 uhum. tipos de execução, né, da pessoa que tem ideação suicida, né? Então, a gente falou no tipo que ela fala, se comporta. Agora, eu queria falar um pouco, Cecília, de como essa pessoa pensa, né? É, é, a gente percebe, né? Quem está convivendo com ela deve Uhum. ficar atento que ela tem 2 tipos de pensamentos que ela verbaliza muitas vezes no cotidiano dela, que a gente chama de é, visão, visão de túnel, né? Visão de túnel é o quê? É o estreitamento das opções que ela verbaliza que não está dando conta mais por conta da depressão. Cara, eu não consigo sair disso, essa dor está muito grande, isso não soluciona, ninguém pode me ajudar. Então, assim, a gente chama, né, de visão de túnel. Você observa na fala dela que ela vai ficando sem opções, né? Então ela vai sempre lamuriando, sempre falando a mesma coisa, né? Eu não Uhum. tenho como, isso não passa, isso vai acabar comigo, né? Esse é um tipo de pensamento que a gente chama de pensamento de visão de túnel, né? Então, não esqueça disso, visão de túnel. Sempre na fala dela é um estreitamento das opções dela sair daquela situação, da sair da depressão, de resolver aquele problema que ela não dá conta. E outro tipo de pensamento muito clássico, né, muito claro, dentro da pessoa que tem ideação suicida, além da visão de túnel, é o tudo ou nada, que a gente chama do 880. Se eu não consigo resolver isso, logo a minha vida não vale a pena. Então, acontece muito, a gente ouve muito falar nos crimes passionais, né? Ou a mulher ou o homem que não dão conta da dor de um divórcio. Então, ele ou ela fala assim, bom, se não vai ficar comigo, não fica com ninguém. E muitas vezes a gente sabe, né? Que a pessoa mata a outra e tira a sua própria vida. Então, uma observação que as pessoas estão próximas das pessoas que têm adoração ao suicídio, do suicídio para a prevenção é essa. Observar como ela pensa. Se a fala dela está sempre em visão de túnel ou de tudo ou nada. Esses são os tipos de pensamentos que a pessoa tem ideação ao suicídio. E eu queria, Cecília, se você quiser me interromper em algum momento, por favor, fique à vontade. Mas eu queria colocar também, dizer como ela sente os sentimentos da pessoa com ideação suicida nessa evolução do agravamento da depressão, como ela se sente, como dá para a gente perceber, né? E a gente tem, que a gente chama dos 4Ds dos sentimentos da pessoa com ideação. Os 4Ds a gente tem aí o próprio D da depressão,
a depressão já está instalada, existe um sintoma, a despeito de se ela está em tratamento ou não, mas ali o quadro já está instalado, ou está a caminho dele. Então, o primeiro D, dos 4 Ds do sentimento, é a pessoa estar depressiva, né? Sempre com aquele humor alterado, né? Comportamentos e sintomas de come demais ou não come nada, dorme demais, ou sempre na ambivalência, né? Sempre ali, ou dorme de menos, sempre nas alterações dos sintomas, né? Então, o primeiro D é a depressão. O segundo D, de comportamento, da fala dela, é sempre uma fala de desesperança, né? O segundo D está falando de desesperança, não, você vai sair disso, não, não vou, você pode, você é capaz de realizar, não, não sou. Ela sempre tem fala da desesperança da vida dela, da desesperança de ver um filho sair das drogas, da desesperança de encontrar um emprego depois de ter perdido um emprego, ela foi acometida de um divórcio e ela acha, está sempre em desesperança que nunca mais ela vai achar uma pessoa para que ela possa conviver. Então, a fala dela em várias áreas, a gente vai perceber a desesperança, que é o segundo D. E o terceiro D é o desamparo. Então, é uma escada, é uma construção, né? O desamparo, você vai sempre entender que ela está sempre no abandono. Olha, ninguém gosta, as pessoas não me entendem, não me compreendem. Então, ela está sempre no vitimismo. Ela está sempre de que ela não dará conta porque alguém não consegue ajudá-la. Então, esse é o terceiro D. E nessa evolução, vai ter o quarto D, que é o desespero. Aí já é passivo, né, passivo de intervenção. Se quem convive com a pessoa em ideação suicida percebe no cotidiano dela esse entrelaçar desses Ds, da depressão, da desesperança na fala dela, no desamparo, ela está perto do desespero. Ela se altera, né? Então, ali sim precisa, ela deu sinais clássicos, né? Ela começa a beber demais, ela começa a comprar caixas de cerveja, ou ela vai para um excesso muito grande. Ali é muito claro que ela já está no desespero. Então, ali necessita, mesmo que ela, se porventura ela ainda não aceitou uma ajuda, ali sim cabe chamar um SAMU, pessoas mais fortes, uma contundência maior para que ali a gente faça essa intervenção, nem que seja assim, compulsória para internação. E aí a gente não pode realmente vacilar nesse momento, observando esses 4 Ds. Então, a gente falou aqui das 3, Cecília, ideações, né? Os estações, estados, os estágios de ideação, como ela fala, como ela se comporta, como ela sente, e aí as intervenções, o passo da intervenção. Como a gente faz a intervenção, né, com essa pessoa? Posso interromper um pouquinho só? Pode. Então, tem 2 perguntinhas aqui, né? Uma está perguntando se esses sinais, né, quando a pessoa identifica, se isso é para chamar atenção, se isso pode ser um blefe, né? Na verdade, não. Eu comecei até no início da live, eu estava falando sobre isso, né? Que quando a pessoa começa a dar esses sinais, na verdade, ela já tem um desejo, né? Então, pessoas que começam a falar, ai, que vontade de sumir, né? Ai, que eu não aguento mais, né? Isso aí, ela já é um sinal aí de ideação suicida. E quando não é tratado, isso pode vir a crescer, tá? Mesmo que você conheça uma pessoa que já fala isso um tempo, e você pensa assim, poxa, mas eu já está falando isso há tanto tempo e nada acontece, né? Primeiro, se ela está falando isso, ela realmente não está nada bem. Porque a pessoa que está bem, ela não fala isso. Quando a pessoa está bem emocionalmente, ela não apresenta sinais de depressão, ela não fala que quer sumir, ela não fala que quer acabar com a vida dela, né? Então, é como a gente está falando aqui, realmente isso é uma doença, né? Quando a gente tem uma dor no coração, até falei no início da live, né? A gente sente dor, não é verdade? A gente procura um cardiologista, porque é uma doença, pode vir a ser uma doença, né? Quando a pessoa tem uma dor na perna, não é verdade? Ela vai no ortopedista, né? Pode ser ou não uma doença, né? E as questões emocionais também, como por exemplo a depressão, é uma doença e ela precisa ser vista dessa forma,
né? E a outra perguntinha, rapidamente, Alexandre, que eu sei que você tem muita coisa para falar, é uma pergunta o seguinte: uma pessoa em depressão, ela pode ter um gatilho, algo bom que tenha acontecido, né? Para sair dessa situação sem buscar um profissional? Olha, isso pode acontecer sim. Se ela tiver numa depressão leve, tá? E ela buscar, assim, por exemplo, né, como eu falei do e-book do Alexandre, que a gente está fazendo o lançamento hoje. É um e-book assim, muito rico, né? É um e-book que ele traz muito autoconhecimento, ele tem bônus, então ele traz ferramentas a qual nós usamos dentro do consultório com pacientes, né? Então, uma pessoa que está numa depressão leve, ela lê estou dando um exemplo, tá, gente? Ela lê um e-book como esse, ou ela lê um livro informando como você fazer uma prevenção em relação à depressão. Ela pode sim sair da depressão, tá? Mas a gente sempre orienta a buscar um profissional, porque o profissional ele estudou para isso. Então ele tem uma escuta diferenciada, né? Ele tem ferramentas, tem casos que a gente precisa direcionar para o psiquiatra, né? E fazer esse trabalho em conjunto, tá bom? Espero ter respondido aí vocês. Então, Cecília, não sei quem foi que perguntou, né? Essa segunda pergunta, né? Inclusive, dentro do e-book, eu tenho um capítulo que eu falo tratamento da depressão sem medicamentos. Uhum. Eu aprofundo esse tema, é muito pertinente essa pergunta aí. Uhum. Por quê? Realmente, por que o e-book? Por que a questão do depressão de A a Z, prevenção e tratamento? Porque através do autoconhecimento, do conhecimento que liberta, através de uma leitura, né, de um conteúdo como esse, ali eu falo sobre em que momento essa depressão pode ser tratada sem medicamento, e realmente pode sim. Tá? Por isso que é muito importante a questão da prevenção. E lá, como Cecília falou, eu deixo como bônus um exercício que a gente tem a prática clínica dentro do consultório dele, que eu já tive vários êxitos no tratamento da depressão, utilizando, óbvio, associada a outras ferramentas, essas ferramentas como a principal. Está lá. Você pode, né? É bem didática ela, é uma ferramenta que fala que você vai observar como autoconhecimento as áreas da sua vida, e ali você vai ver qual a área da sua vida nesse exercício. Ele é bem didático, que está enganchada e que ela faz o quê? Ela impacta em outras áreas da vida. E que ali, quando você observa aquilo, você consegue fazer o quê? Você consegue desensibilizar uma ansiedade, uma evolução para a depressão, e ali você consegue, sim, reverter o quadro, você consegue, sim, passar a ter autocuidado, dar uma maior atenção aqui à área da vida, né? E você, sim, não entrar na escalada da depressão grave, severa, para ideação suicida. É um conteúdo muito legal que está ali dentro, né? Do e-book, que fala, assim, a prevenção ali sem medicamentos, tratamento da depressão sem medicamentos. Tem sim, tá? Então, foi muito pertinente essa pergunta. E aí, Cecília, eu já estou indo, né, para o final, né? A gente falou aqui para a prevenção da pessoa com ideação suicida. Como ela planeja isso? Quais os tipos de pensamento, tudo ou nada, visão de túnel? Os 4 Ds dela, né? Como ela se sente. Tudo isso a gente consegue observar no convívio com a pessoa com a ideação suicida, né? Para essa prevenção. E agora eu queria colocar como é que é a primeira intervenção quando a gente precisa estar com ela. Geralmente é a família que percebe, ou as pessoas próximas que percebem isso. Sim. Então, a primeira coisa, gente, porque o que acontece? A pessoa que pensa em tirar sua própria vida, ela não quer, ela quer se livrar daquela dor, ela não quer morrer. Ela quer se livrar daquela dor. O ser humano, desde a sua existência, ele tem ambivalência de quê? Da dor e do prazer. Então, a dor, ela sempre vai levar à fuga. O ataque ou a fuga. Então, a pessoa que não consegue dar mais conta daquela dor, daquela situação, sair, de estar 1 ano em depressão, 2, 3, tantos anos, aquela dor psíquica, ela quer dar um jeito naquela dor. Então, ela não quer se matar, ela quer se livrar daquela dor. Então, a primeira intervenção, que muitas vezes a possibilidade é feita pela família, pelas pessoas que estão próximas, pelo cônjuge, por exemplo, é o quê? A primeira intervenção é a escuta e o acolhimento sem julgamento.
tá? Sentar com aquela pessoa, né? Falar assim, olha, o que está acontecendo? Aguardar aquela pessoa falar com calma. E a gente vai falar para ela assim, olha, eu entendo a sua situação, eu compreendo a sua dor, eu entendo o quanto é desafiador essa situação para você, mas olha só, eu quero dizer que eu estou com você. Juntos e buscando ajuda, você vai sair disso. É perfeitamente possível. Cecília, tem estudos que diz que no Brasil que 90% das pessoas que se suicidam, se houvesse o tratamento adequado, não morreriam. Isso que você falou, Alexandre, é tão importante, porque a pessoa que está com depressão, que está com esse tipo de pensamento, ela começa a sentir um peso na família, né? Isso. Então, quando ela tem esse acolhimento, faz toda a diferença. Porque tudo que ela não precisa é ouvir. Você não faz mais nada. Você agora está com uma preguiça que eu nunca vi, né? Tudo bagunçado. Gente, a pessoa ela fica sem força realmente. Ela fica sem disposição. Ela até quer fazer as coisas, mas realmente ela não consegue. Então, quando ela tem esse acolhimento, realmente pode salvar realmente vidas, né? Muito. Faz toda a diferença. Então, a pessoa que convive com a pessoa que está mudando bruscamente seu comportamento, né? Indo para essa questão do transtorno de ansiedade, evoluindo para a depressão, ela estando atenta nisso, ela pode fazer essa intervenção. Sim. E é uma das intervenções mais, né, melhores, com maior resolução, né? Porque naquele momento você trata, faz um combinado ali com ela, né? E eu queria colocar exatamente como nessa primeira intervenção é a escuta e o acolhimento, e aí depois a gente evolui para o tratamento, que é o combinado que a gente chama, que vai ser sim, Cecília, a terapia, dependendo do quadro, né, de evolução dessa depressão, a intervenção medicamentosa através de um profissional capacitado, autoridade sobre isso, que é um psiquiatra, não um terapeuta, né? Então a gente tem a terapia, a gente tem a intervenção medicamentosa e uma coisa muito importante, a rede de apoio, Cecília. A rede de apoio que a gente já começa na família, a clareza e o entendimento da família, como, né, adquirir um e-book como esse, assistir vídeos sobre isso, buscar conhecimento, né, sobre isso. Né? Então, a rede de apoio familiar, uma rede de apoio social, a rede social, não a rede social virtual, mas a rede social, né, pessoal. Né? É uma comunidade que você vive, é a igreja, é um grupo de mulheres que você participa, né? É um grupo de jovens, se é um jovem com ideação suicida, inserir ele numa rede social, tirar ele da reclusa, né? da inclinação do isolamento. A depressão ela vai incapacitando a pessoa e ela vai paralisando Ares e vai isolando a pessoa. Tem que tirá-la do quarto, tem que fazer o movimento, tanto da terapia, do medicamentoso, quanto da rede de apoio. Né? E uma das coisas, quando a gente falou assim, pode ser um clube, amigos que se reúnem para jogar um futebol, né? A igreja, né? E assim, e falando da questão da igreja, no e-book também, Cecília, eu tenho um capítulo que a gente fala o seguinte, a fé e a espiritualidade no combate à depressão. Né? O quanto a ciência hoje comprova, né, cientificamente o quanto a pessoa que professa, tem uma fé prática, né, ela ora, ela reza, ela tem uma comunhão com o seu Deus. Eu não estou aqui falando de religião, você pode levar, né, para o que você acredita, mas uma prática de evolução espiritual. Não uma nominal, mas você tem um devocional diário de leitura da Bíblia, se for o caso. Eu tiro para o cristianismo, que é o que a gente professa, mas você pode levar para a sua fé. Né? A convivência, né? A oração, vai a um culto, congrega, então você vai estar ali, ó, buscando o seu Deus, você vai estar se fortalecendo espiritualmente, como lá a Bíblia vai falar, né? Em 1 Tessalonicenses 5:23, a gente é espírito, alma e corpo. Né? Então, coisas que você precisa de uma evolução espiritual, você precisa de uma transcendência, uma comunhão com o seu Deus, para que você se fortaleça e entenda, Ele vai cuidar de mim. Eu tenho um Deus,
Se o meu pai não foi perfeito, eu tenho um Deus que é, ele cuida de mim. Quantas coisas eu passei na vida, né? Eu passei e venci. Então a fé te traz isso. Eu vou vencer novamente, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Então a fé é muito importante. A gente tem bem aprofundado isso, né? No capítulo desse e-book, num capítulo dentro do e-book, a importância dessa fé. Porque a fé, ela te tira da lógica, né? Ela te tira da razão. Isso. Porque às vezes a lógica, as circunstâncias e a razão só vai mostrar circunstâncias desfavoráveis, né? Racional, exatamente. Esse é o diferencial. Então, exatamente. Então, como espírito, alma e corpo, e na alma é o quê? A sede das suas emoções, é tudo o que a gente está falando aqui, está toda a tua história de vida. Às vezes pode ser um trauma de infância, uma crença de infância, necessidades emocionais não atendidas, de proteção, vínculo, né? Material, faltou, tanta coisa, afeto, Sim. Abandono, crença de abandono. Essa crença fica ali. Em algum momento da vida, alguma fase da vida de dificuldade, aquela crença vem, porque o cérebro ele não distingue o real do imaginário. Então, se eu não dou conta aqui, eu vou lá no meu inconsciente, né? A neurociência fala que 95% das nossas ações hoje são tomadas pela mente inconsciente. Isso é até para um outro assunto, outra live. É vasto esse assunto. Mas a pessoa, por causa daquela trava, ela não consegue dar conta na vida adulta ou diante de uma adversidade. E ali ela se instala um transtorno de ansiedade, uma depressão que pode evoluir para uma ideação suicida. Então, na verdade, a alma, né? Espírito, alma e corpo. E a parte do corpo, que é o cuidado clínico medicamentoso. Né? Você está buscando ver as suas taxas, né? Seja de colesterol, seja pressão alta, cuidando do seu corpo. O seu autocuidado, né? Com a nossa alimentação, né? Que não é uma coisa fácil, mas é possível, né? Buscar essa ajuda, né? Tem tantas referências aí. Então, espírito, alma e corpo, eu quis falar desse combinado, né? O combinado do tratamento, que eu estou falando aqui, que é a terapia, que é o medicamentoso, e a rede de apoio, né? Então, é isso, Cecília. Eu acho que a gente discorreu aqui bastante informação, né? Sobre como a gente perceber e ter a prevenção, a conscientização para ajudar a pessoa que está aí na evolução dentro do quadro de depressão, evoluindo para a ideação suicida. Não sei. Queria dizer também, né, que depois, se tiver alguma dúvida, eu vou estar no direct, né? Tem o meu link aí na bio da Cecília, e eu posso responder perguntas mais tarde aí. Fiquem à vontade, tá? Lá no meu direct, a gente pode estar conversando mais um pouquinho. E assim, gente, eu separei aqui algumas instituições, tá? Que oferecem apoio e atendimento psicológico também. Então, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Nesse telefone é 188, através desse telefone que fica 24 horas ativo, ligado, tá? Ele realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. Então é muito importante, né, ter esse número em casa, informar esse número para os familiares, para os amigos, tá? 188. Tem o CAPS também, que é um Centro de Atenção Psicossocial, tá? Eles são especializados na saúde mental. E o CAPS, no caso, assim, quem tiver interesse, é gratuito, né? E a pessoa, no caso, entra no site e vê um CAPS mais próximo à sua casa, tá bom? E a gente também tem o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicado. Então, para quem não pode pagar um tratamento psicológico particular, tem o SPA, que são alunos que estão quase se formando, né, em psicologia, e eles fazem esses atendimentos com supervisão, tá? E não é gratuito, mas assim, é um valor simbólico. Então, também, quem está nos ouvindo aí, não está precisando fazer um tratamento psicológico, no momento não tem condições, né, de pagar um serviço particular, vale a pena você procurar dentro da sua cidade, um lugar mais próximo onde você mora, né, onde existe faculdade de psicologia, porque toda a faculdade de psicologia tem o SPA, tá ok? E, gente, quem chegou aí depois, né, eu falei no início da live, que o Alexandre, né, ele está fazendo hoje o lançamento do e-book Depressão de A a Z, né, Tratamento e Prevenção.
Alexandre, se você puder, tem muita gente que chegou depois, né? Se você puder falar um pouquinho, quais são os tópicos que você aborda, né, dentro desse e-book, qual foi o desejo, assim, o que te levou, inclusive, a escrever esse e-book que você escreveu assim, com tanta excelência, né, com tanta, com tanto carinho, né, com tanta dedicação. Compartilhe um pouquinho aí pra gente. Tá. Então, Cecília, isso aí é fruto, né? Esse e-book é fruto de estudo, né? De estudo e da prática clínica, né? Tudo isso que eu venho vivenciando nos últimos anos, né? Atendendo, né? Na clínica, né? Então, eu fui pegando estudo de casos, conversando com outros profissionais, né? Pegando toda essa aplicação, essa vivência, mais o estudo, e eu fui vendo o que era relevante, né? E eu comecei a juntar. Quero deixar claro aqui que ele não tem, assim, digamos assim, o objetivo, eu não posso substituir esse e-book por um tratamento, né? Mas ele pode sim ser muito preventivo, né? Com informação, conhecimento e até mesmo intervenção, e dependendo do nível de ansiedade e depressão que a pessoa esteja, né? Não tem aqui o objetivo de substituição. Agora, ele sim trabalha muito forte com a prevenção, exercícios, bônus ali dentro que a gente trabalha na prática clínica e que realmente a pessoa pode estar ali aplicando na sua vida como autoconhecimento e já fazendo alguma intervenção prévia de prevenção na sua qualidade de vida aí, contra a evolução da ansiedade, da depressão. Então ele realmente, Cecília, está muito rico, foi feito com muito carinho, né? E ali alguns assuntos a gente fala, a relação de ansiedade e depressão, muita gente tem dúvida, né? O que é a depressão, a ansiedade, em que momento se um pode ter junto com o outro, tudo isso a gente explica ali dentro, né? Depressão nas fases da vida, eu botei uma colinha aqui, né? Então, assim, da infância, adolescência, ele tem um panorama sobre isso também. Como eu falei aqui, crenças da infância ligadas à depressão, crenças principalmente de histórico de vida, de abandono, de rejeição, em alguma fase da sua vida na infância, isso sim, em algum momento, em alguma fase, ela pode desenvolver ansiedade e depressão. Tem um testemunho meu, né, que para quem não sabe, né, eu e a Cecília somos profissionais dessa área, mas fomos pessoas que vencemos a depressão, né? A Cecília, na sua adolescência, a Cecília tem um livro dela, né, que fala disso. Ela teve problemas, né, emocionais sérios na vida dela, que ela venceu. Eu também tive. Então, dentro desse e-book também, eu tenho ali uma experiência que eu vivi, né, uma crença que foi instalada de medo na minha vida. Eu dou um testemunho também ali dentro do e-book. Eu falo muito sobre essa questão das crenças de abandono e da rejeição, né? A importância da família, a gente aprofunda um pouquinho mais ali sobre a importância da depressão e, como eu coloquei, a fé, né, a espiritualidade na depressão. E as ferramentas, né? Que você as usa ferramentas e aquele capítulo muito bom que a prevenção do tratamento da depressão sem medicamentos. Uhum. Então, ali, bônus, exercícios, então tá tudo lá, sabe? Alexandre, para quem quiser adquirir, né? Desculpa te interromper, qual é o valor? Onde que a pessoa ela tem acesso? Tá, se você então, puder também compartilhar as suas redes sociais, né? Ok. É hora... minhas redes sociais é Alexandre, @alexandresimão.psi, né? Então, a gente faz atendimento presencial e online, né? Então, vocês podem seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram é esse. Na bio da Cecília também tem um link, né? Meu link lá, né? Do e-book, o né? e-book Você tá colocou, por 20... você colocou lá no meu Instagram também, né? No O seu Instagram, e-book né? e no O seu. e-book no Linktree da Cecília, da bio da Cecília, entrou no Linktree, vai direto para o e-book, né? Ali você é simples pra caramba, é bem intuitivo. Você clicou no Linktree, foi lá para onde está o e-book, clicou, ele vai te pedir, né, os dados, a forma de pagamento que você quer, vai botar um e-mail e é liberado automaticamente. Daqui a 10 minutos, se você fizer isso, você já tem o e-book, você já pode começar a ler o e-book, né, construir aí conhecimento. Ele está, Cecília, por R$ 29,90.
né? Uhum. É uma plataforma, a gente precisa, né? A gente é novo nisso, né? A gente tem que submeter o material dentro de uma plataforma, né? Então, ela sai até por 6 vezes de 5,52. A gente estava até brincando aqui, né, Cília? Pô, não é o preço de uma coxinha, né? Uhum. Então, Sim. assim, um tema tão sério, né, tão profundo, tão esclarecedor, então você pode ter aí, por um preço bem simbólico, né, 6 de 5,52. É isso aí, gente. Queria Muito bom. agradecer, Cília, o convite. Gente, peraí, calma aí, não terminamos não. Queremos Tem fazer o um sorteio, né? sorteio Isso! desse e-book maravilhoso que está sendo lançado hoje, né? Quem tem interesse, gente, coloca aí, por favor, eu quero, para a gente poder sortear uma pessoa que tem interesse, né? Que gostaria de receber esse e-book tão esclarecedor, né? Quem vai estar Ô, fazendo o Cília, sorteio. Oi. só entra no direct, quem ganhar, entra no direct lá, é do seu mesmo, né? Ou do meu, e bota o e-mail, tá legal? Que aí Tá. a gente já envia por e-mail, liberado, 0800. Bota aí, quem quer, gente? Eu quero. Escreve aí que a minha princesa Esther vai fazer o sorteio, tá? E olha, tá aparecendo aí alguns eu quero aí, ó. Henrique, só chegou agora, não tem problema, vai ficar salvo, Henrique. Que É o bom, que bom que você conseguiu mestre! chegar. Então vamos lá, gente. O e-book Depressão de A a Z, né? Tratamento e prevenção. É muito importante, né? Porque a gente sabe que quando a gente assiste uma palestra, quando a gente ouve uma live, a gente só absorve 5%, né, do que a gente está ouvindo. Então, por isso que é muito importante a gente ter materiais, né? Ter materiais assim que venham agregar, que venham trazer informação, né? E esse e-book, ele é muito precioso para esse tema que a gente falou hoje, né? Então, tá bom, gente. Mais alguém aí? Eu quero. Vai sair o sorteio, hein? Vai sair o sorteio. Aí, Esther, sorteio aí, hein? Tem uma pessoa perguntando se pode colocar. Lissa, tá perguntando se pode colocar o nome de uma pessoa. Não, amiga, coloca você. Não tem, porque só quem tá aqui presente. É só quem tá aqui presente. Tá bom, meu amor? Então vamos lá. Filha, vamos lá, vamos pro sorteio. Isso aí. Ó, ela fechou o olhinho, tá? E fez assim. Quem que saiu? Vai trazer um nome aqui. Ganhador, Jaqueline, mas qual o sobrenome? Porque acho que tem duas Jaquelines aqui. Ah, Jaqueline! Jaqueline do Paulo! Uhul! Que Gente, isso, hein, isso é Jaque? marmelada, hein? Que isso? Muito bom! Então tá bom, gente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, de todos que estão aí, viu? Nos sentimos honrados com a presença de cada um de vocês, tá bom? Quer falar mais um pouquinho aí, Alexandre, para a gente poder Não, encerrar? já foi. Não. Agradecer a presença de todos, a oportunidade, né? E a confiança de nos ouvir falar, né, desse tema tão importante. Isso aí. Né, E para quem... Desculpa, pode falar. pode falar. Dois terapeutas, né, fala muito, né? Não tem jeito. É isso, gente. Agradecer aí, tá bom? A presença de todos. Deus abençoe. E obrigado por tudo aí. Até a Isso aí. próxima. E quem chegou depois, né? Eu vou tentar salvar aqui, né, a live, tá bom? Aí vocês podem assistir, ok? Olha, um beijo no coração de todos. Um excelente final de semana. Um beijão. Tchau, Tchau. pessoal.